Boa noite a todos. Pelo nosso último encontro, ficamos para discutir dois pontos. Um ponto era em relação à demonstração do me recordo, acho que é um teorema que se remete aqui ao ponto de inflexão. Aqui cabe o se somente se, e eu fiz por um caminho, né, a volta, né, deixamos acordados para pensar, né, procurar outros caminhos, e gostaria de saber se alguém aqui, né, fez esse dever, né? Se alguém procurou, se alguém pesquisou. No caso, deixa eu só me recordar. Eu acho que a gente fez o caminho que a gente considera que a derivada segunda é positiva e a derivada terceira é diferente do zero. E chegamos que esse ponto aqui, né, no caso, aqui eu estou escrevendo o ponto do gráfico, né, mas quando a gente fala de função, a gente chama só o ponto do domínio. Né, mas, enfim, é dito ponto de inflexão. Agora falta o contrário. Né? O contrário seria considerar que eu tenho um ponto de inflexão, né, e isso me gera que essa derivada tem que ser zero e essa derivada terceira tem que ser diferente. O que a gente a suposição que nós fizemos no aula anterior, ela não é incorreta pelo lado lógico da coisa. Né? Se você tem uma informação qualquer alfa, então você pode dizer perfeitamente alfa ou qualquer coisa. Essa qualquer coisa aqui não necessariamente precisa ser verdadeiro. E foi uma das coisas que a gente precisou fazer, que foi, a gente tinha feito considerações da forma, não me recordo em detalhes, mas era coisa do tipo, a gente fez afirmações disso aqui para um intervalo, né, e o caso contrário para outro intervalo. Então, quando a gente cruzou informações desse tipo, né, não tinha como aparecer a igualdade aqui. Então, a gente assumiu, né, o menor igual ou maior igual, isso no caminho da demonstração que eu fiz. Né? Não tem problema nenhum, porque aí volta a coisa desse tipo. Se a derivada de uma função em um determinado ponto é maior que zero, então eu posso dizer sem problema algum que isso aqui é maior ou igual que zero, porque aí seria equivalente a essa segunda informação. Isso aqui, na verdade, eu estou dizendo que é maior que zero ou igual a zero. Lembrando que o igual a zero é uma informação adicional, né, aqui para o nosso caso. Aí sim vai aparecer a possibilidade, né, de num determinado cruzamento, dependendo do contexto, né, possa ser que, né, isso aqui dê igual. Sei lá. Algo do tipo. O que a gente fez na aula anterior foi algo do tipo. Né? Então, aparentou assim, ser um pouco apelativo, né, porque a gente não usou propriamente dito os recursos, né, pela construção que nós fizemos. Então, hoje eu vou dar só um comentário sobre, né, uma demonstração que eu vi
que retrata um pouco desse caminho, né? O caminho, no caso, seria considerar que o ponto x0 ele é ponto de inflexão, né? Eu vou escrever simplesmente a sigla e a gente vai ter que concluir que a derivada segunda desse ponto x0 é igual a zero e a derivada terceira é diferente. Né? Então, bom, o caminho que eu vi para isso é usar a contrapositiva. O que seria a contrapositiva? Essa informação toda, a gente sabe que ela equivale a essa informação que eu vou escrever agora. No caso, a negação dessa, né? E isso aqui, no caso, vai ter que implicar na negação disso aqui. Né? Lembrando que aqui é a sigla ponto de inflexão. Então, esse seria um caminho alternativo. Né? Se eu demonstro essa informação aqui completa, como ela possui essa equivalência, então eu estou provando a volta. Né? É um caminho possível. Então, a ideia é, caso eu pergunte a vocês, né? Quem seria a negação dessa informação aqui que eu coloquei em vermelho? Né? No caso, eu quero a negação disso aqui. Caso a negação seria o contrário disso. Aí, quem é essa negação? Diga aí para mim, por gentileza. Muito bem. Aí, todos, né, se eu juntar tudo que todo mundo falou, é exatamente, né, o que a gente está procurando aqui. Então, vamos escrever aqui a negação disso. Já apontaram, né, a mudança desse conectivo. Né? Na negação, o I vai se transformar em O e aqui, né, vai ter a troca dessas informações. Ou seja, vai ser o contrário dessa informação e o contrário dessa informação. Aí a gente avalia o contrário dessas informações. Caso como entra o ou, aí é aquela coisa, né? A gente pode simplesmente fazer a suposição de um deles, que a gente sabe que para que o ou seja verdadeiro, né? Isso olhando, né, a lógica simples, a lógica padrão, básica, basta que um deles seja, né? Enfim, então, se é feita a escolha de um deles, a prova passa a ser logicamente verdadeira. Né? Então, vamos fazer a primeira negação. Né? Então, aqui o ponto de partida vai ser negar isso. Né? Então, aqui a gente vai escrever que a derivada segunda no ponto x0 é diferente de zero, ou a derivada terceira é igual a zero. Eu tenho uma dessas duas informações é verdadeira. Ok. Muito bem, então, se a gente supor, né, que vamos considerar, né, então vamos escrever, né, se essa informação aqui é verdadeira, né, a derivada segunda do ponto x0 é diferente do zero. Então, isso aqui vai significar, né,
vai significar o seguinte, que ou essa derivada segunda, nesse ponto x0, é maior do que zero, ou é menor do que zero. Né? Aqui não cabe a possibilidade do menor ou igual, porque a gente está supondo que essa aqui é a informação verdadeira e eu tenho essas desigualdades restritas. Ok. Aí, novamente, né? Se a derivada segunda no ponto x0 é maior do que zero, essa informação aqui a gente já conhece. Né? Que aí a gente já tem aqui informações sobre a derivada segunda. Tá aqui, ó, se for maior do que zero, o gráfico tem concavidade para cima. Então, se isso aqui acontece, implica que f tem concavidade para cima. No caso, na vizinhança, aqui eu não vou nem considerar, vou colocar, vou deixar assim, é um intervalo que o x0 está nele. É uma vizinhança. Né? Então, se ele tem concavidade para cima, ele não vai ser inflexão em x0. Isso se eu considerar, veja que a negação disso me possibilitou a verdade de uma dessas duas coisas. Eu escolhi uma, no caso, essa segunda derivada. E aqui também eu abri duas hipóteses. Então, se for positivo, ele tem concavidade para cima, e a gente já tem conhecimento, né, dessa informação, como eu mostrei em um teorema já previsto. Consequentemente, se isso aqui ocorre, né, aí ocorre o caso contrário. F tem cavidade para baixo. E tudo isso, né, vai significar que o ponto x0 ele não vai ser ponto de inflexão. Porque aqui não estamos considerando a questão dos máximos e mínimos, mas na vizinhança, né, isso aqui ocorrendo, o que a gente sabe é que ele não vai ser de inflexão. Porque isso aqui já foi definido, que é o ponto de mudança de concavidade. E pronto, né, chegamos na negação disso aqui. A gente negou essa informação, né, eu escolhi essa como verdade, e né, resultamos nisso aqui. Deixa eu ver aqui a pergunta. Professor, por que conve? Onde é que você está vendo? Sim, aqui é. Desculpa. Concavidade, né? Concavidade. Ok. Deu para entender a ideia dessa demonstração?
No caso, a negação disso tem que me gerar a negação disso, né? Então, eu neguei aqui, eu só fiz escrever, né, me utilizando dos símbolos lógicos aqui no texto que eu já fui fazendo a negação, né? Então, considerei a negação disso, está aqui a minha negação, aí depois eu saí fazendo as inferências em função dessa consideração inicial aqui. E os conhecimentos que a gente já conhece, né? Os teoremas que antecedem os que são referentes a pontos de inflexão. Então, né, acabou-se. Né? Se isso implica nisso, equivale que se for ponto de inflexão, essas duas coisas que tem que acontecer. Ok, então essa era uma das coisas, né, que a gente estava discutindo e agora a gente vai para a discussão da avaliação das funções. Né? Então a gente pegou essa função, a gente já só faltou aplicar as derivadas. Né? No caso, derivar a primeira vez, procurar os extremantes, né? Derivar a segunda vez, procurar os intervalos onde ela cresce, onde ela decresce, e depois, né, derivar a segunda vez, igualar a zero, encontrar pontos de inflexão e verificar a concavidade. Né? E depois faz o gráfico. Bom, eu vou fazer bem rápido, apesar de a gente ter feito muita coisa sobre ela, mas eu acho que não faz mal a gente repetir algumas dessas coisas que nós fizemos. Então, só colocando aqui a nossa lei de formação, né? Nossa lei é o f de x como sendo x3. Então, diversos pontos a gente já viu. Primeiro, o domínio do f, né? A gente viu que são os reais. Então, aqui, primeiro, a gente definiu o domínio baseado na lei de formação. O segundo ponto, se eu não me engano, era referente à paridade, né? Que era para ver se essa função é par ou ímpar. Então, a gente fez o f do menos x, deu diferente do f do x. Né? Vamos só fazer aqui bem rápido. O f do menos x vai dar menos x3 mais x2. E aqui, né, quando eu colocar o menos x, vai ficar mais 5x. Isso não é isso. Né? E se a gente troca de sinal, essa expressão aqui que a gente acabou de gerar, também não vai dar a mesma coisa que a função original. Então, trocando os sinais aqui, vai ficar x3 menos x2 menos 5x. Também não é a mesma coisa, né? Tudo isso por causa de um sinal aqui. Ok. Então, agora, né, tínhamos já essas duas informações, né? Domínios são todos reais. Ela não é nem par nem ímpar. Né? Isso significa que o que acontece do lado esquerdo do meu domínio, né, considerando o eixo do x como sendo meu domínio, à esquerda do zero o comportamento é diferente da direita do zero. E em relação aos pontos de descontinuidade, primeiro que não existe, né, porque o domínio são todos os reais. Não existe, no caso, não existe pontos que a gente precisa averiguar se há saltos. Né? Esses pontos seriam os que dão problemas aqui em alguma substituição em algum momento. Isso não existe aqui. Então, o que a gente verifica, outra coisa que a gente verifica nesse ponto também é a aplicação dos limites infinitos. Eu acho que dá para me adiantar dessa maneira. Bom, como o grau dominante aqui, né? Como é que a gente vê que esse grau é dominante? Né?
a gente coloca ele em evidência, a gente vai ter essa expressão aqui. E significa que o x indo para mais infinito ou menos infinito, né, essas duas frações vão para zero. Né? Então, significa que o x indo para infinito, sendo positivo ou não, quem vai determinar para onde ele está indo é o primeiro fator desse polinômio. Ok, então, no caso, essa segunda parte está indo para 1 sempre, né? Eu aplicando ou para mais ou para menos. Então, se eu faço x ir para mais infinito, x ao cubo vai para mais infinito. Se eu aplico menos infinito, né, se eu faço x ir para menos infinito, aqui vai para menos. Né? Ou seja, obedece à ordem aqui dos sinais. Então, já temos o conhecimento do que acontece graficamente. Né? Eu estou no ponto zero, aí eu me afasto indo para tendendo ao infinito, né? Positivo. Então a nossa lei aqui ela vai crescer para o infinito positivo também. O caso contrário, quando x vai para menos infinito, essa nossa função aqui ela vai, suas imagens vão para menos infinito. Eu vi por e-mail que você me mandou, mas quando eu abri o Discord não tinha lá. Então, depois eu vejo como é que, não sei se eu preciso atualizar, mas assim, eu dei uma olhada. Não, entendo. Eu recebi um e-mail que você mandou essa mensagem do Discord, né, no Discord. Mas no Discord não aparece essa mensagem. Não sei qual a razão. A gente, respondendo a pergunta da Michelle, sim, sempre a gente tem que verificar o que acontece quando o nosso x vai para mais ou menos infinito. E a gente, a priori, não sabe se a nossa função tem um comportamento maluco, mas né, a partir de um certo ponto ele converge para um número, né? Então ele tende a ser uma coisa semelhante a uma linha paralela ao eixo do x. Pode não ser, mas aparenta, né? Porque graficamente né, a gente tem as nossas limitações visuais. Ou pode acontecer um caso desse. Não sei, lá diz, o e-mail que chegou para mim diz assim, você perdeu, não é perder mensagem, mas essas mensagens foram perdidas. É como se ela não chegasse até mim pelo Discord, né? Sei lá, como se fosse um problema. Mas chegou lá no e-mail. Estranho, né? Mas aconteceu. Tá, mas ele diz assim, caramba, não é vírus. O João Guilherme que é. Deixa eu ver. Ao invés de x3, se fosse x2, o resultado seria só infinito positivo, né? Porque x ao quadrado faz com que, no caso x2, ele ia só para mais. Né? Exatamente. Né? Quando o dominante é expoente par, então aqui um resultado só. É sempre positivo. Quando é ímpar, tem alternâncias. Tranquilo?
Sim. Tá. Aí a gente fez também as interseções com os eixos, que eu lembro que deu uma expressão que a gente se utilizou da fórmula de Bhaskara, inclusive, né, para encontrar os zeros. Nós colocamos o x em evidência, né, e apareceu essa expressão aqui. Então, uma das opções é o x ser zero, né, e outra é esse polinômio de grau 2 dando zero, que a gente vai chegar nos seguintes resultados, né? Vai ficar 1 meio menos b, mais ou menos b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4ac. Aí, de novo, né? Coloquei a raiz aqui do delta como expoente fracionário. Isso aqui vai dar 1 meio, menos 1. Menos com menos aqui é mais, né? Então aqui vai dar raiz de 21. No caso é a raiz disso, né? Então aqui tem... Foi isso, né? Eu acho que foi isso, se eu não me engano. Tá, então aqui a gente tem duas raízes, né? E aqui seria a terceira. Ok, então esse seria o quarto tópico, né? O quinto, né? A do quinto em diante já entra a ideia das derivadas, então, né, vou colocar como um tópico só, né? Do quinto ao sétimo, vou colocar como um tópico só, repito, né? Já são as ideias utilizando as derivadas. Então, vamos derivar aqui a primeira vez a nossa função. Né? Vamos ficar com isso aqui, x 3x2 mais 2x menos 5. Derivando uma segunda vez, a gente vai ficar aqui com 6x mais 2. E a derivada terceira, né, pode ser que a gente nem use, mas, né, dá 6. Ok. Bom, próximo passo, achar os extremantes. Então, para achar os extremantes, a gente vai pegar a nossa função, né, derivada igual a zero e ver quais são os x que satisfazem isso. E no caso aqui a gente já derivou, né, então significa que os extremantes vão estar exatamente aqui. Então, os pontos que satisfazem essa equação aqui são os pontos que pertencem a essa derivada. Ok, então vamos aqui a... vai ficar x igual, no caso, 1/6, né? Aqui 1/2 é da fórmula de Bhaskara, né? Ao invés de escrever aqui uma grande fração, eu escrevi como 1/2, né? Tanto faz. Aqui é 2a, né, no denominador, então, no caso eu fiz 2 vezes 3, que deu 6. Tá, e agora, Bhaskara novamente, né? Menos b, no caso é menos 4, mais ou menos a raiz do delta, e delta é b ao quadrado, que é 4, menos 4ac, é isso aí. Tudo bem até aí? Tranquilo, né?
Muito bem, então, derivando aqui derivando não, né? Isso já foi feito, né? Encontrando aqui os extremantes, quem são. Então, aqui vai ficar menos 4, mais ou menos. Aqui dentro do parênteses vai ficar 4. Menos com menos é mais. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. Né? Aqui, como vai ficar positivo, tudo isso aqui vai dar 64. Então, já vou adiantar aqui, né? Vai dar 64. A gente vai tirar a raiz disso. Então, vai ficar 1/6 menos 4, mais ou menos 8. Que no caso é a raiz de 64. Então, isso aqui vai ficar 1/6. Para mais, né? Vai ficar 4, ou seja, 4/6. E a outra vai dar menos 12 sobre 6, né? Vai dar menos 2. Então, no caso aqui, a gente tem essas duas raízes, né? No caso, essa raiz aqui, a gente sabe que é 2/3 e menos 2. Bom, aí o que a gente sabe, né? Se a derivada segunda, num ponto extremo desse, se ele der positivo, é porque aquele ponto extremo vai ser de mínimo, e o caso contrário ele vai ser de máximo. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esses dois valores aqui e ver seus respectivos sinais. Ok, então, fazendo isso, né, vai ficar... Deixa eu só escrever aqui, né, os extremantes encontrados são menos 2 e 2/3. Agora, a gente vai, né, de fato, classificar esses extremantes. Então, vamos classificar eles. Né? Deixa eu baixar aqui que eu tenho que ver a função. Então, aqui vai ficar derivada segunda, né, menos 2 aplicado nela. Vai dar, aqui já dá para ver que dá negativo. Né? Aqui vai dar menos 12, né, mais 2, isso aqui dá menos 10. É menor do que zero. Então, a primeira conclusão é que para x igual a menos 2, esse ponto aqui do domínio, ele vai me gerar um ponto de máximo. Então, isso aqui é máximo local. Aí vamos para o outro. Né? O outro, nós vamos ter o seguinte, né? Vai ficar 6 vezes 2/3, mais 2. Então, quer dizer, apesar do fracionário aqui, dá para resolver tranquilo, né? E aqui eu posso cancelar 6 com 3, que dá 2, né? Aí, no caso, vai ficar 4, né? Porque aqui a divisão 6 por 3 dá 2, vezes 2 dá 4. E esse aqui, se eu somar com 2, vai dar o 6. E como é maior do que zero, significa que para x igual a 2/3, eu tenho o ponto de mínimo local. João pergunta, não tem alguma derivada que determine alguma relação de máximo absoluto? Bom, em verdade, né, essa função aqui, a gente não tem como ter máximo absoluto. A razão disso, né? Porque aqui no terceiro ponto,
quando eu fiz a minha função ir para mais ou menos infinito, então o máximo dessa função, ou seja, a maior imagem, vai estar no mais infinito. E a menor imagem vai estar em menos infinito. Então, é relativo, né? Eu não tenho um ponto de máximo absoluto, no caso, para essa função não tem como, eu só vou ter relativo. Né? As derivadas não vão me fornecer valores de máximo absoluto, para esse caso aqui. Então, aí para outra função, né, a gente, na verdade, é o gráfico que vai revelar isso para a gente. Né? A gente não tem, assim, uma noção. A gente não calcula, por exemplo, a distância, o tamanho da altura. Né? O tamanho da altura é o f do ponto, né? A gente não faz essa substituição. Então, com as características que vão aparecendo aqui, na hora que a gente monta o gráfico, a gente tem uma noção se vai ter absoluto ou não e quem serão. Né? A priori, as contas só nos revelam isso, né? Nos revelam os relativos, que podem ser absolutos, mas a priori, né, todos são relativos. Ok. Agora a gente vai investigar se tem já averiguamos aqui os extremantes, né? Então agora a gente vai averiguar a derivada, os pontos de inflexão, né? Se existe e quem são. Então os pontos de inflexão são os pontos que zeram a derivada segunda. Quer dizer, já não tem nem correlação mais com a derivada primeira. Então, no caso, a nossa expressão da derivada segunda é essa, e nós sabemos que para zerar essa expressão, né, basta que o x seja idêntico a um terço, menos um terço. Porque quando eu faço aqui 6 por 3 dá 2, né, multiplicado com menos 1 dá menos 2 mais 2 dá 0. Né? Então, esse ponto aqui, ele é candidato a ponto de inflexão. Na verdade, não. Quando a gente olha lá a questão do ponto de inflexão, só está envolvido duas derivadas, né? A segunda e a terceira. Aqui já não envolve mais a primeira, apesar do ponto de inflexão, né, em alguns textos clássicos, né, também esses pontos são considerados como pontos críticos. Mas ele é um ponto crítico não gerado pela primeira derivada, e sim pela segunda. Se zera a primeira, ele é extremante, exatamente. Né? Para ele ser candidato a ponto de inflexão, a primeira coisa que tem que acontecer não pode ser extremante. Bom, aí se ele zera a primeira e zera a segunda, o único caso que satisfaz isso seria se a função fosse constante. Né? Você pega a função constante. A primeira derivada é zero, a segunda também é. Mas aí a terceira não tem como ser diferente. Por quê? Porque a terceira derivada, ela me informa se a esquerda de um ponto, a concavidade é de um lado e a direita é de outro lado. Né? Então, se for constante, vai zerar todas, na verdade. Então, não tem assim como determinar uma condição que a primeira e a segunda derivada sejam os zeros e a terceira não seja. Muito bem. Então, por aí, exatamente.
se a regra de inflexão não envolve a primeira derivada, então, se der zero, ele já não pode ser de inflexão. Obrigado a você. Tranquilo. Aí, para que o nosso ponto seja de inflexão, esse ponto zero, né, a segunda derivada, então esse ponto aqui é um ponto que o f, duas linhas, né, quando eu aplico esse ponto aqui, isso aqui dá zero. E se a gente observar, se eu aplicar menos um terço nessa nossa terceira derivada aqui, como ela é uma função constante, né, vai dar diferente do zero. No caso, a função constante é a terceira derivada. Ou seja, no ponto menos um terço, a segunda derivada dá zero e a terceira dá diferente. Consequentemente, a conclusão é que para x igual a menos um terço, ele se caracteriza como ponto de inflexão. E os intervalos de mudança de concavidade. Foi a única coisa assim que eu não falei daqui. Mas aí é o seguinte, o que a gente sabe? Todos os x tais que a segunda derivada dá positivo, significa que a concavidade é para cima. Tá, e onde é que eu avalio isso? Na nossa lei de formação aqui. Então, o que a gente sabe? Que quando der 2 terços, né, 2 terços aplicado aqui vai dar zero. Não, minto. Não é 2 terços não, no caso, um terço aplicado aqui, menos um terço, desculpa, menos um terço, zero isso daqui. Então, o que isso significa? Que se a gente tomar o x maior do que menos um terço, então significa que é isso que vai acontecer. Né? A segunda derivada vai ser maior do que zero. E a segunda derivada é menor do que zero, se for o caso contrário disso, né? No caso, quando x for menor do que menos um terço. Ou seja, esse intervalo aqui, eu tenho que, aqui no caso a concavidade, o crescimento é relacionado aqui a essa parábola aqui. Deixa eu só colocar aqui esse último detalhe. Bom, tá aqui os pontos, né? Deixa eu só colocar aqui. Eu vou só classificar, né? Então, nesse intervalo, a concavidade é para cima. Nesse intervalo, a concavidade é para baixo. E só voltando à ideia da primeira derivada, é um detalhe simples que já é do nosso conhecimento, não só de agora, né, mas eu tenho esses dois pontos aqui como sendo os extremantes, né, eles são raízes dessa função aqui, e essa função, né, no caso a primeira derivada, ela nos dá uma função polinomial de grau 2. E a gente sabe que os gráficos desse tipo de função são parábolas. Então, significa o seguinte, né? Eu tenho aqui as raízes menos 2 e 2 terços, né? Então, significa que eu vou ter alguma coisa desse tipo assim. Então, aqui no meio vai dar negativo, né? Ou seja, quando o x estiver entre menos 2 e menos 2 terços. E aqui vai dar positivo. Ora,
essa função aqui é a função derivada. Então, significa que nesse intervalo a nossa função cresce, né? Porque quando a derivada é positiva é porque a função é crescente. E aqui também, né? A função é crescente. No caso, nesses pontos, né? A função lá original, né? A função x ao cubo. Quer dizer, o polinômio, né? E nesse pedaço a nossa função decresce. Então a gente já tem todas as informações, né, necessárias para fazer o gráfico. Então vamos fazer ele aqui. Antes de eu começar, todo mundo visualizou, né, toda a discussão que foi feita em cima dos 7 tópicos que a gente se utiliza para desenhar os gráficos? Muito bem, então primeiro, né, vamos... O que a gente sabe? A primeira informação que foi dada é que o domínio vão ser todos os reais e a nossa função não é par nem ímpar. Ou seja, o comportamento aqui das minhas imagens vai ser um, o comportamento aqui vai ser outro. Né? São comportamentos distintos. Ok. Outra coisa que a gente já viu também aqui é que quando a nossa função, né, o nosso x crescer para mais infinito, a nossa função vai crescer aqui para o infinito. E quando a nossa função aqui, né, se a gente considerar que os pontos estão decrescendo e a gente observar suas imagens, quando x, né, for para menos infinito, a nossa função vai para menos infinito. Né? Então ela tem esse comportamento. Ela vai vir do menos infinito, faz alguma coisa aqui no meio que a gente não sabe o que é, mas temos muitas informações aí, e depois vai para mais infinito, né, a partir de um certo ponto. Ok, então essa é uma informação referente ao que a gente viu aqui. Tá, aqui a gente definiu os zeros. Então, os zeros estão no ponto zero e nesses pontos aqui, né? Bom, eu sei que a raiz de 21 é um pouco inferior a 5, né? 4 ponto alguma coisa. Então, aqui vai ficar 4 ponto alguma coisa somado com menos 1, e vai ficar 3, alguma coisa, né? Sobre 2, quer dizer, dá mais ou menos um meio. Então, vamos colocar... E o outro ponto seria... aqui é 4 ponto alguma coisa, né? Se eu considerar para menos, se eu subtrair 1 vai ser menos 5, alguma coisa. Então, vamos escrever esses dois pontos lá. Quer dizer, um está próximo de menos 2 meios e o outro está próximo de 1 meio. Então, vamos aqui abrir umas escalas aqui, fazer essas marcações. Né? Então, aqui é 1, aqui é 2. Então, eles se aproximam disso aqui, né? Tem o ponto 0, no caso o ponto 0, né? É uma raiz. Aqui também é uma raiz e
3 meios, né? E menos 5 meios. Sei lá, vou botar uns pontos aqui, né? Aqui 1, aqui 2, né? Aqui -2, aqui -3. Então já dá para ter uma noção, né? Ele vai vir aqui assim, né? Sei lá, uma coisa assim. Ok. Então colocamos as raízes, agora a gente vai ver os extremantes, né? Então, os extremantes está aqui, ó, -2 e 2/3. Então, -2 é um extremante, né? Inclusive, a gente já viu o que ele é, né? Deixa eu só ver a classificação dele aqui. -2 é máximo local e 2/3 é mínimo local, né? Então, vamos colocar aqui. Não sei qual é a imagem do -2, né? Eu sei que ele é máximo local em algum ponto. E 2/3 é menor do que 1, né? Então, aqui tem um ponto de mínimo local. Deixa eu... que está mais baixo, né? Não, mas por hora não, né? Vamos só fazer. Vocês podem inclusive até jogar, mas aqui a gente quer ver, né, uma ideia, né, construindo aqui, né, em cima desses pontos aqui que a gente tem. Tá, tá fazendo aqui. Se a gente jogar lá, meio que vai perder um pouco da graça, né? Porque a gente quer ver, tentar descobrir por aqui, né? Ok, então colocamos lá os extremantes, né? Estimamos aqui uma altura máxima e uma altura mínima, né? Eu coloquei pequeno aqui, porque vai ter cortes aqui, né? Enfim, para não ficar uma coisa muito desvio, assim, mas enfim. Aí os pontos de inflexão é -1/3. Então tem um ponto aqui de mudança de concavidade, né? Tá aqui o -1, né? Quer dizer, -1/3 é por aqui, né? -1/3, né? Aqui tem uma mudança de concavidade. Aqui eu acho que já dá para ter uma ideia. Então a nossa função vem do menos infinito até esse ponto, né? Depois ele se desloca aqui. Aqui eu tenho um ponto de inflexão, então deixa eu... sei lá, algo assim, né? Se esse ponto de inflexão, né, que é -1/3, então aqui tem uma mudança de concavidade, né? E algo assim, né? Ok. Aqui é 2/3, né, que é o ponto de mínimo, -1/3 ponto de flexão. Na verdade, acabou ficando esse ponto fora aqui. Tem alguns... deixa eu ter que mexer aqui. Não é bem assim, não. Quase isso, né? Só ajeitar aqui. Bom, em -1/3, vamos supor que seja aqui, né? Tem a mudança de concavidade. Sei lá. Então
aqui a gente tem a nossa concavidade aqui, e aqui tem a mudança, né? Ele passa aqui na origem. Bom, para o gráfico não ficar esquisito, né? Eu vou diminuir aqui a imagem relativa, né? Então ele vai ficar assim. Pronto, então eu acho que agora foi, né? Deixa eu apagar aqui. É menos um terço. Bom, então esses são os dados. Vamos só conferir alguns outros dados, né? Então, por exemplo, aqui, né? Antes do menos 2, a nossa função decresce. Não, desculpe, ela cresce, né? Se eu caminhar aqui da esquerda para a direita, ela cresce, né, até o menos 2. Até o menos 2 aqui. Do menos 2 até o 2 terços, a nossa função decresce, né? De fato ela decresce aqui, e do 2 terços em diante ela cresce. Bom, esse ponto aqui é ponto de máximo local. Esse ponto aqui ele é ponto de inflexão. Esse ponto aqui ele é ponto de mínimo local. Esses 3 pontos aqui, né, são os zeros. E, né, acredito que é a informação básica. Então, aqui, de fato, eu exibi isso, né, essa informação aqui em relação a crescimento e decrescimento. Então, aqui até o 2, ó, a nossa função cresce. Do menos 2 até o 2 terços, né, a nossa função decresce. E desse ponto aqui em diante ela volta a crescer, né, que é justamente o que essa informação nos deu. À esquerda, ela cresce. Entre eles, ela decresce. E aqui ela cresce de novo, né? No caso, a partir do 2 terços. A partir do 2 terços ela cresce de novo. Então, essas setas aqui é em relação à primeira derivada. Né? Vou só botar aqui. Ó. Até o 2 ela cresce, do 2 até, né? Aqui ela decresce. E aqui ela cresce de novo. E só para concluir essa minha fala, já eu abro para as perguntas, eu já vi que está aparecendo algumas aí, em relação à concavidade. Deixa eu só ver. Então, a segunda derivada tem aqui é onde tem a mudança de concavidade, né? Então, significa que à direita a concavidade é para cima. De fato, à direita do menos um terço a concavidade é para cima. E à esquerda, né, no caso, quando x é menor do que menos um terço, né, quando x é menor do que menos um terço aqui, a concavidade é para baixo. Então, deixa eu só enfatizar essa última informação. Do menos um terço para cá, concavidade para cima. E do menos um terço para cá, né, concavidade para baixo. Aí acabou, né? Quer dizer, todas as informações referentes a domínio, paridade, né? De fato, o comportamento à esquerda aqui é bem diferente do comportamento à direita. Quando x vai para mais infinito, ela vai para mais infinito, né? Quando x vai para menos infinito, ela vai para menos infinito. Aqui nós temos os zeros, onde elas cortam. Derivamos, igualamos a zero, encontramos esses 2 pontos aqui, né? Esse e esse, né? Que são os pontos de derivada igual a zero. E a gente viu essa informação também, né? Em relação à primeira derivada. Até o menos 2 ela cresce, do menos 2 até
2/3 ela decresce, né? E 2/3 em diante ela volta a crescer. Né? E a esquerda do -1/3 com cabo virada para baixo, a direita com cabo virada para cima. Então está aí o nosso gráfico. Né? Se a gente não utilizasse todas essas informações, eu não sei se seria suficiente para desenhar o gráfico. Mas está aí a ideia dele. E agora eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Enquanto isso, vocês, né, vão colocando aí uns feedbacks. E né, agora sim, né, a gente vai colocar lá no GeoGebra e vai visualizar como é que fica. Ok. Então, respondendo a pergunta do Lucas, essa função ela não é nem par nem ímpar. Por quê? Porque para a gente verificar se uma função é par ou ímpar, a gente pega um x, um menos x e um x. Né? E a gente olha se a imagem dela é idêntica ou idêntica em módulo. Então, o que a gente observa aqui? Eu peguei aqui -3 e 3. Né? É lógico que o ideal é que se pegue x mesmo. Então, -3 dá uma imagem negativa bem menor em módulo do que essa imagem positiva aqui. Então, o que isso significa? Né? É justamente isso aqui que a gente viu bem no início. Tá aqui. O f de x não é o f do menos x e o f do x não é menos f do menos x. Então, ela não é nem par nem ímpar, né? O comportamento é esse. A esquerda aqui é bem diferente da direita. Ela seria se esse ponto de inflexão aqui tivesse aqui no meio. Aí ela seria provavelmente uma função, né, que o comportamento do lado ia ser exatamente do outro. Né? Ou seja, se eu pego o sistema de eixos e puxo ele para cima do -1/3, aí sim ela vai ser. Mas aqui não é isso. Né? É tipo isso. Né? Antes de decrescer do lado esquerdo, né, demora mais do que se eu fizer isso pelo lado direito. Então ela não é nem par nem ímpar. Né? Eu acho que eu estou visualizando o que você está visualizando. Né? Que é a ideia, pelo menos que eu acho que você está vendo é essa. Eu tenho aqui uma função, por exemplo. Aí, essa função aqui, né, ela é ímpar. Por quê? Porque se eu pego x e pego menos x, as imagens são a mesma, né? Suponha que é idêntico à altura, a diferença é o sinal. Então, isso acontece quando a função é ímpar. Né? Ou seja, o f do menos x vai ser igual ao f do x, exceto por o sinal. Então, sei lá, esse aqui está dando negativo, se eu fizer menos vai dar positivo, né? Vai dar a mesma altura. E aqui não, sim, aí no caso, esse aqui caracteriza a função ímpar. Agora, se eu faço isso aqui, né, por exemplo, se eu pego o nosso gráfico, esse gráfico aqui, e faço isso aqui, ou seja, é o deslocamento dela para a direita, essa nova função aqui, ela deixou de ser par ou ímpar. Tudo bem, tem aqui um eixo de simetria, né? As imagens têm a mesma altura, exceto pelo sinal, né? Mas não está no centro, né? Tem que estar no centro para ser par ou ímpar. Tranquilo, né? Em relação a essa questão de ser par ou ímpar.
Desculpa, gente. Foi a gata. Ela subiu aqui na mesa e ela que provocou isso, tá? Ela não está armada, mas ela fez isso. E ela está deitada aqui, super calma. Muito bem. Desculpa aí ter desconcentrado. Deixa eu só ver aqui mais perguntas. Sim. Isso. No caso, agora eu vou comentar a ideia dessa concavidade, tá? Então, essa concavidade, ela é para baixo mesmo indo para menos infinito. Tá? Isso aqui é uma concavidade. Né? É tipo assim, por exemplo, se eu tenho essa daqui, né? Essa concavidade é para cima e ambos os lados, né, eles têm, dependendo aqui do nosso referencial, né, eles têm praticamente a mesma velocidade de crescimento. Então imagine que, sei lá, eu torci meu gráfico, como um caso desse, né, peguei a metade dele, passei para baixo, né, e sei lá, e saí empurrando aqui de tal maneira que apareceu aqui essas. Então daqui até desse ponto para a esquerda, as nossas imagens configuram com cavidade para baixo. Tá? E desse ponto para a direita, né, com cavidade para cima. Então, esse comportamento aqui é praticamente esse comportamento. Né? Considerando aqui como se tivesse um eixo de simetria aqui no menos um terço. Ok. Não sei se ficou claro essa ideia da concavidade. Né? Bom, então é isso, né? Essa é a maneira, né, se utilizando do cálculo para construir gráficos. Né? Agora, aí com isso a gente, né, encerra propriamente dito aqui o nosso conteúdo. É, aí só um detalhe, né? Apareceu aqui uma pergunta antes. Tá, a gente fez o limite para quê? Bom, porque é o seguinte, né? Sei lá, eu não sei se essa função aqui, quando x vai para o infinito, né, se ela tende a um número. Né? Imagine aqui um número e essa função tendesse a esse número. Né? Então, é uma possibilidade. Mas como a gente fez e viu que vai para o infinito, então, quer dizer, então ela vai crescer, né? Igual essa. A diferença é que a assíntota é um ponto, né? É um ponto onde a função, né? Se a gente traçar um eixo horizontal, a nossa curva não toca ela, né? Mais ou menos tem um pouco desse sentido. Aqui não, ela literalmente cresce, né? Eu coloquei aqui ela crescendo, mas né, não tem ninguém que impeça, né? Que limite aqui no domínio. E a mesma coisa para o outro lado. Né? E também a influência da curva foi pela maneira como eu desenhei, né? Quer dizer, aparecem essas limitações. Mas é para isso, né? Então, no caso, imagine que, sei lá, pela esquerda, ao invés de ir para o menos infinito, né, ela fosse para uma constante negativa. Né? Então, aí já teria outro comportamento aqui na esquerda. Quer dizer, por isso que a gente olha
tanto para mais como para menos infinito, né? Para saber se ela vai para o número ou se ela vai para o infinito. É essa a ideia. Sim, no GeoGebra, né? Vamos ver lá. Não gostei. Ah, tá. Inicialmente parecia ser diferente, né? Acho que aqui não tem problema não. Vamos ver, a nossa função é f do x igual x à terceira mais x ao quadrado. Ó, já está começando a ter, né, um formato já semelhante. Né? Menos 5x. Tá pela escala aqui, sei lá, do jeito que ele fez aqui, né, ficou bem mais. Lá também eu não coloquei as imagens, né, eu teria que substituir, mas né, deu mais ou menos a ideia, né, mais ou menos de um N aqui, né, só ficou aqui mais, só ficou mais tímido aqui a minha, né, que essas alturas aqui não foi calculado, né, então eu não tinha, né, na hora que fui desenhando, eu tinha uma noção. Peraí, deixa eu ver o comentário dele. Ah, é? Esse décimos eu já ouvi falar. Deixa eu ver aqui. Décimos. Inclusive é bem parecido, né? A maneira como ele fala que quanto é os valores, né? Deixa eu ver se aqui faz isso. Não, aqui... Se eu colocar, deixa eu ver aqui, fazer uns testes. Se eu simplesmente fizer isso, é isso mesmo? Eu estou fazendo certo? Deixa eu ver aqui. Tipo assim, tipo g de x como sendo a derivada de f, é isso?
caso você está dizendo para botar a expressão da derivada, não. Ah, tá. Pensei que ele puxava, né? É isso que eu estou percebendo, né? Deixa eu só. Eu acho que aqui já foi, ó, deixa eu ver. Ó, a função em azul. Não, mas eu acho que aqui já deu certo. Olha só. A função g é a função em azul. É a derivada. Quando eu derivo essa função aqui, vai dar um polinômio de grau 2. E o polinômio de grau 2, né, isso aqui vai ficar 3x ao quadrado, ou seja, com cavidade para cima. Deixa eu ver aqui se eu... ele não comenta aqui, né? Ok, então... Então, o que, que a gente percebe, né? Que aqui eu tenho as duas raízes, né? Um zero e esse valor, né? Que basta para dar um número doido, eu acho que vocês lembram disso. E olha só o que acontece no gráfico em vermelho, que é o original. Ó. Se Nessa... esse homem clicar na função, aparece os pontos críticos. Lembra? Não, os pontos críticos não. Aparece o máximo e o mínimo. Clica na vermelha, vai aparecer o pontinho cinza, o máximo e o mínimo dela. Sim, ó, é aqui mesmo, né? Era esse? Deixa eu conferir. Parece que tá diferente, mas aqui deu um. Bom, enfim, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, aqui em azul, né, a gente tem esses dois pontos aqui são os zeros e essa parte negativa para a primeira derivada indica que a minha função é decrescente. Olha só aqui a função em vermelho, ela decresce justamente nesse intervalo aqui. Nesse intervalo, ela começa a decrescer, né, nesse ponto aqui, ela começa a decrescer até nesse ponto. Aí a direita dele, né, como em azul as imagens são positivas, derivada sendo positiva, né, significa que nossa função cresce, que é justamente o que acontece aqui na nossa função vermelha. Né? A nossa função vermelha ela cresce à esquerda desse ponto aqui, né, à esquerda desse ponto aqui, e à direita desse ponto aqui, né, ela começa a crescer. Quer dizer, tem uma relação aí né, coerente. Deixa eu só ver essa segunda derivada. Né? Felipe, no caso, essa segunda derivada, ela é a inclinação da função azul no ponto zero, então? Eu estou em dúvida para entender qual ela é a inclinação de que aí, no fim das contas. Não, na verdade, a segunda derivada, a gente sabe que ela está bem esquisita aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar isso aqui. Eu não sei se ele não está reconhecendo, mas eu acho que essa daqui ele reconhece. Se eu fizer derivada do G, não mudou nada. Né? Ah, tá. Ah, visualizei. Seguinte,
A parte que está para baixo, em verde, essa função aqui tem grau 2, essa função tem grau 1. Essa h de x, como tem grau 1, ela vai ser uma reta. A gente fez aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Né? A segunda derivada é uma reta. Então, está correto aqui. Essa reta aqui é justamente o 6x mais 2. Então, à esquerda desse ponto, todas as imagens são negativas. O que isso significa? Que a concavidade, né, até esse ponto vai ser para baixo. Então, a concavidade aqui de fato é para baixo, porque as imagens são negativas. Né? Ela está abaixo aqui, né, do eixo Y. Ele está na parte negativa aqui do eixo Y. Em contrapartida, à direita desse ponto, as imagens são positivas. Então, derivada segunda. Quando a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima. Então, está correto. É isso mesmo. Todo mundo entendeu o que eu disse? Não? Ou ficou ainda? Então, o ponto de mínimo, ele está indicando como sendo 1. Deixa eu só ver aqui se a gente, né, errou alguma coisa aqui na conta. A gente derivou a função, né? Cadê a derivada? Aqui, derivamos. Na Igualmente dúvida, a... era uma boa escrever essa função aí, 3x elevado a 2 mais 2x menos 5. Escrever lá por extenso para ter certeza que ele está interpretando direito. Tá. Deixa eu só ver. É 3x2 mais 2x menos 5. Ele coincide perfeitamente, né? São os zeros dela. E os zeros dela estão aqui, ó, no 1, 0 e nesse ponto aqui, né? Clicando no círculo colorido, esse homem pode omitir o gráfico dela, ali na esquerda. Círculo aqui, né? Deixa eu ver. Isso. Pronto, então essa seria a G, né? Ela coincidiu aqui, inclusive eu posso até tirar. Eu dei exatamente essa daqui. Vou apagar ela aqui. Pronto, estou considerando essa daqui e deu exatamente, né? O problema é que deu esse ponto aqui, ó, 1, 0. E a expressão parece bater, né? Deixa eu ver aqui. Então, na hora de igualar a 0, eu acho que foi aqui, ó. Porque se de fato é dessa função aqui, aqui é menos b, né? E b, no caso, é 2. E eu coloquei aqui 4. Né? Ah, então foi isso, pô. No caso, a menos b ficaria só menos 2. Aqui é 2 também. Guilherme, no caso, o b ao quadrado é dentro do delta. Aí, no caso, 8 menos 2, né? Vai dar 6. De fato, vai dar 1. Então, vai dar aqui x igual a 1. E a outra, né, vai ser
caso aqui é menos 10 sobre 6, né? No caso, menos 5 sobre 2. Ou menos 5 sobre 3. Bom, eu sei que acabou nem comprometendo tanto o gráfico, né? Só mudou o ponto, né? No caso aqui é 1 e aqui é esse número doido, né? Esse aqui, menos 5 terços. Mas a nível de desenho, né, aparenta não ter tido muita diferença. Né? Tá tranquilo, né? Apesar daquele pequeno erro não ter, né, comprometido a ideia gráfica, mas todo mundo visualizou como é que funciona a coisa aqui. Ok. Então ali é só questão de mudança de valores, né? Aqui eu tinha, no caso aqui é o 1 e esse aqui é menos 5 terços, né? Mas eu acho que o resto não. Felipe, no caso, essa derivada segunda, que ela é uma reta, para eu saber a inclinação mesmo, no caso, eu teria que inserir aí algum x, né? No Na caso, a verdade, função verdinha, que ela é uma reta, no caso, eu teria que colocar alguma função x, aí eu teria o coeficiente angular, não é? Aí, com ela, eu ia usar aquela formulazinha que você passou antes para gerar uma equação linear. Acho que é isso. Uma equação linear para aí sim ter a como é o termo? A variação instantânea naquele ponto. Eu acho que é isso. Eu esqueço muitos termos, mas eu acho que é isso. Essa derivada segunda aí não é só para pegar o ponto de inflexão, não? teoricamente, no caso, é porque o que o Lucas está falando, porque assim, cada derivada tem seu papel. Né? Ele está, pelo menos é o que aparenta, né? Ele está fazendo uma avaliação na derivada segunda comparada com a anterior. Mas aí Isso. o papel dessa função verde em relação à primeira é só o sinal. Então, por exemplo, essa parte verde aqui é negativa com cavidade para baixo. Essa parte verde aqui está para cima, isso olhando no eixo Y, tá? Essa parte verde aqui está para baixo, imagens negativas. Isso me indica que a função em vermelho tem a concavidade para baixo, né? Por essa razão. E aqui à direita desse ponto, né? As imagens são positivas com cavidade para cima, né? Essa é a ideia da derivada segunda. Se a derivada segunda num ponto dá negativo, é porque naquele ponto ele está numa vizinhança de concavidade para baixo. Mesma coisa no caso contrário. Se eu pego um x aqui que a imagem dele é positiva, é porque aquele ponto na função, né, original, digamos assim, ele está numa vizinhança de concavidade para cima. E tem um ponto de mudança. Né? Esse ponto aqui é o ponto de mudança de concavidade. No caso, esse ponto aí que é a função verde, que é a derivada segunda, ela intercepta a derivada. Quer dizer,
ela intercepta a primeira função. No caso, esse é o ponto de inflexão, quando a vírgula Aqui, interceptar a vermelha. esse que eu marquei aqui é o ponto, né, onde a mudança de concavidade, né? Ah, é nesse X aí, não é onde ela intercepta, mas nesse X. Isso. Porque a Ah, direita, concavidade para baixo, porque as imagens são negativas. A esquerda, desculpa. E à direita aqui, as imagens são positivas da derivada segunda, a concavidade é para cima. O ponto de inflexão onde tem mudança de concavidade. Então, é nesse que é ponto no aqui. X igual menos 0,333. Isso, isso. Bacana. Aqui, o bacana desse Desmos, né? Obrigado aí por ter relembrado. Em outros semestres eu tinha falado desse já, mas eu tinha até esquecido dele. Ele relaciona, né, todas as funções e a gente visualiza, né, pelo comportamento da derivada o que está acontecendo aqui na função original. Mas legal, legal isso. A gente vai meio que se utilizar dele, né, nos exercícios. Bom, então é isso. Sim, aí no caso, isso que o Guilherme está perguntando, no caso não dá para fazer isso no GeoGebra ou dá? Que eu vi ali, eu não uso muito GeoGebra, eu vi uma parte ali que você abriu os gráficos, aí ficou até parecido com o Desmos. No caso, Mas, dá para fazer isso no GeoGebra? Eu fiquei sem entender isso. deixa eu ver. Aparentemente parece que o Desmos é mais completo, né, nesse aspecto. Mas vamos ver aqui. Vou pegar esse online, então. Vou pegar o clássico não. Vou pegar o outro que é melhor. Vamos ver se ele. O Desmos, até o momento, parece ser um pouco mais interativo, né? Mas vamos ver aqui. Então, definindo. Beleza, ele fez aqui. Pegar aqui outra função. Vamos ver se ele reconhece como. Olha, ali do lado da função que esse homem escreveu, tem tipo assim, três linhas, tipo uma funçãozinha, uns círculozinhos. Eu acho que se tu clicar nessa opção, talvez ela apareça aqueles pontos de máxima e de mínima ali na esquerda. Na esquerda aqui. É, Não, aqui ele mudou alguma só coisa? otimizou aqui. Parece que é equivalente, né? No caso, ele só não apareceria as raízes, os pontos de máxima e mínima, no caso, ou aparece? Aqui não está aparecendo, não. Aí, bom, ele reconheceu a primeira derivada. Vamos ver se ele reconhece a segunda. Vou chamar Gelinha. Ele reconhece, faz quase a mesma coisa, né? Ponto negativo é. Agora aqui ele exibe as expressões, né? Ele já vai com o resultado. Aqui não. Aqui ele assume, né? Assim, ele reconhece a expressão. Deixa eu botar aqui. Oxe. Botou um complexo aqui, ó. Foi sem querer. E
de x, vamos supor que é a derivada de h, isso a gente não fez. Rapaz, o bom da aula virtual é que não tem o circular para perder, né? 10 e 17, se fosse na UF já tinha todo mundo perdido circular. E ele, não é isso? Quer dizer, a galera já tinha saído, né? Muitos já tinham saído da sala. Próximo de 10 horas, o pessoal já se levanta e já faz. Professor, o ônibus, não, tudo Não, bem. pô, que é isso, pô. Por mim, vai até meia-noite aí. Tamo junto. Aqui, eu acho que um complementa o outro, né? Aqui não falo dos pontos, mas em contrapartida aqui ele exibe as expressões, né? E aqui só não exibe as expressões, ele é mais detalhado, detalhista nos pontos. É, parece ter uma certa equivalência, assim, na Uns prática. um tem uma função a mais, outro tem uma função a menos, aí já compensa em outra coisa que o outro não tem. Pois tá, gente, é isso, né? A gente acabou. Eu tinha noção que essa questão de fazer gráfico, ela naturalmente demora mesmo. Então, na sexta, a gente faz a discussão dos exercícios, tá? Então, quem não fez, faz, né? Quem já vai fazendo, né, vai dando gás aí para, né, fazer o máximo possível. Sim, sim, sexta é feriado, né? Questão do calendário aí, vamos só ver aqui, né? Diga aí, João Pedro. Tá. Bom, essa parte de derivada aqui, por exemplo, percebam que uma questão dessa daqui, ela já envolve muita coisa, né? Deixa eu ver aqui se eu interromper a gravação. Não, deixa eu interromper aqui, fazer só esses comentários finais.